aí família, tudo bem? Eu estava muito animada para fazer esse vídeo, né? Venho me preparando há algum tempo, estudando bastante sobre um assunto que tem corrido bastante na internet, tem sido bastante falado, alguns vídeos, algumas informações publicadas, e seria sobre o duplo quântico, né? Ou o eu quântico. Só que antes da gente começar a falar efetivamente do duplo quântico, é muito importante que a gente entenda um pouco sobre da onde que começou isso, né? Da onde que veio. E aí a gente precisa falar da teoria do desdobramento do espaço e do tempo, que foi criada há pouco tempo, né? Se tratando de uma teoria física, ela foi descoberta em 1988 por Jean-Pierre Garnier-Mallet, que é um francês. Ele é um físico com doutorado em fluidos, e então ele fez essa descoberta. E em 2006, também bem recente, essa teoria foi publicada pelo Instituto de Física americano em Nova York e tem sido bastante reconhecida já como uma teoria física, efetivamente, né? E essa teoria, ela se junta bastante com o que a gente do mundo holístico já trata, que todos nós temos um corpo duplo etérico, que a gente chama um corpo energético, né? Então ela vem fundamentar, ela vem nos dar uma base bastante mais precisa, e agora a gente já não está tratando mais de misticismo, né? Uma questão física, mas também por tudo que eu procurei ver do que estava se falando nesse tempo de estudo, me aprofundando, buscando várias origens, vendo sobre tudo, e ao final foi o que realmente eu me espelhei para poder construir e trabalhar em cima disso, foram nas informações tidas pelo próprio Jean-Pierre, tá? Então seria bastante importante, uma atitude muito responsável, que cada um que está falando uma série de coisas, e inclusive em verdade, se vocês forem procurar por vídeos de entrevistas de Jean-Pierre, vocês vão ver que ele está bastante assustado, porque as pessoas têm utilizado o nome dele, têm utilizado essa teoria para promover outros tipos de coisas que na realidade não são. Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que o duplo quântico não existe um método, nenhum método, não existe uma técnica para você se comunicar com ele. Simplesmente o duplo, ele é um princípio vital que todos nós temos e que, portanto, a gente deve usá-lo a nosso favor, ok? Então, efetivamente, há uma relação com esse duplo na qual a gente pode modificar o nosso futuro, mas não existe nenhuma técnica ou um método. Tem muita gente espalhando uma série de informações, que você tem que fazer assim, assim, assado, e não tem. Se você pega o material dele, um dos livros do Jean-Pierre Garnier-Mallet é esse, que se chama El Doble, em espanhol. Eu estou na Espanha e por isso eu não consegui achar que tivesse no Brasil em português, mas vocês podem encontrar entrevistas, vocês podem encontrar uma série de informações, e aqui é onde em síntese se fala do duplo quântico. Mas não tem nenhuma técnica. Eu vou explicar para vocês como é o procedimento que qualquer um de nós pode utilizar e, obviamente, melhorar, né, o nosso futuro. Isso está nas nossas mãos, é um princípio vital e agora embasado em física.
ok? Então, antes da gente falar sobre o duplo, é preciso que a gente realmente tenha uma base, ainda que seja mínima. Eu tentei fazer o mais sucinto possível, porque assim, é um assunto extremamente complexo. Então, eu pontuei algumas coisas que eu acho que seja necessário para que você depois possa desenvolver e utilizar isso com o seu duplo, ok? Mas de uma maneira também muito simples, porque é extremamente complexo, ok? Então eu vou tentar ser o mais claro possível dentro daquele resuminho aqui que eu fiz, com alguns pontos que realmente são fundamentais para que você depois possa entender. Se eu começo a falar do duplo quântico sem a gente entender como ou porquê o Jean-Pierre chegou a essa teoria, fica difícil pegar a informação, ok? Então vamos lá. O que acontece hoje com a física clássica? A física clássica, ela separa o observador do tempo e do espaço, né? Então, ela diz o seguinte: sem um observador, eu não tenho um espaço ou um horizonte. Se nesse horizonte eu não tiver um movimento, eu não tenho tempo. Porém, na física moderna, se entende que o observador, ele também é parte, né? Ele é participante dessa observação, ok? Isso atua na parte da mecânica quântica. A mecânica quântica, o que é? É a mecânica, é a ciência ou a física quântica que estuda os níveis subatômicos, ou seja, as partículas mais pequenininhas do universo, do átomo, de qualquer coisa, ok? Então, a física, digamos, a física clássica ou a física de Newton, é a física que analisa o macro, analisa o infinitamente grande, e a física quântica é aquela que analisa os pequenos detalhes, as minúsculas partículas, ok? Então, se entende essas duas coisas. Primeiro, que eu preciso de um observador. Sem um observador, eu não tenho nenhum horizonte, que seria o espaço, e se nesse espaço não há movimento, eu não tenho tempo. Porém, ela reconhece também que um observador também faz parte desse horizonte, ok? Então, se a gente para pensar que se o observador também é participante do espaço e do tempo, por que seria diferente na física grande, né? Na física do macro? Então, a teoria do desdobramento do espaço e tempo, ela veio para unificar essa visão, ok? Então, a gente parte então do princípio que se eu tenho uma partícula e essa partícula se desdobra, que a gente já vai falar, essa partícula ela vai ter um novo horizonte e ela vai ter um novo tempo, enquanto essa inicial ela tem o seu horizonte e o seu tempo, ok? Vamos lá. O que acontece? Com essa teoria, Jean-Pierre conseguiu prever a chegada de novos planetóides ao cinturão de Kuiper, em Plutão, perto de Plutão. Então, planetóides são novos planetas que não estavam no universo, não existiam no universo, e ele conseguiu prever, e isso aconteceu. E essa previsão, ela foi embasada justamente nessa teoria que já foi reconhecida pelo Instituto de Física Americano e foi publicada. Então, isso previu um acontecimento que até então não podia ser previsto, né? Então, partimos do princípio que qualquer
átomo que seja, né? E aí quando a gente fala de átomo, eu sou constituída de átomos, né? Átomos se agrupam, geram uma molécula, essa molécula se agrupa, geram órgãos, esses órgãos se agrupam, geram um corpo, e esse corpo é o corpo do ser humano. O mesmo eu tenho com um livro, o mesmo eu tenho com a mesa, com o computador, é um aglomerado de átomos, ok? Todo átomo, ele tem núcleo, prótons, nêutrons e elétrons. Os elétrons são aquela carga negativa que fica lá girando em volta, e esse giro, né, que a gente chama de spin, ele tem uma vibração. E depois a gente entra na que tudo eu estou vibrando, né, eu estou emanando, é justamente por isso. Então, se qualquer coisa que a gente considere como matéria, que matéria é energia condensada. Condensei, peguei um pouco de energia, condensei, e aí eu formo a matéria. Então, tudo o que é matéria, eu posso então desdobrar. Desdobrar por quê? Toda matéria, né, mesmo que um átomo sozinho, ele é feito de energia. Nós somos feitos de energia. Tudo o que há no universo tem energia. Tudo tem energia e informação. Okay? Quando, por exemplo, na ressonância harmônica do Hélio Couto, ele fala muito que a gente tudo é onda, né? E nessa onda só tem energia e informação. Então, tudo é energia e informação. Entendendo então que nós temos o corpo, matéria, né? E um corpo energético, que aí pode ser chamado de Deus, pode ser chamado de alma, pode ser chamado de espírito, pode ser chamado do que você quiser, mas existe, e isso é indiscutível, existe uma consciência inteligente que é o que nos traz a essa vida, que nos traz à Terra, e aqui a gente precisa, né, cada um com o seu processo, vai precisar evoluir de alguma maneira, e a gente não sabe nem porquê, né? Por que a gente está aqui? Então, precisa ter alguma coisa. Será que a gente é só mesmo um saco de carne e osso? Uma das coisas que essa teoria nos traz também é que não existe passado, futuro, presente. Okay? Por quê? Se eu determino que o tempo e o espaço, né, o horizonte, ele é determinado desde o olho do observador, então isso significa que se eu ultrapassar uma determinada velocidade ou um espaço, o tempo, eu serei um novo observador. Então, sendo um novo observador, num novo espaço, num novo tempo, diferente do meu presente, eu tenho uma nova situação. Nesse entendimento, se diz que presente, passado e futuro ocorrem ao mesmo tempo, sendo que em velocidades diferentes. Então, o futuro, ele funciona com a velocidade das velocidades superluminosas. São velocidades acima da velocidade da luz. O passado, ele funciona de uma maneira muito mais lenta. E o presente é essa percepção que a gente tem de tempo. Ok? Então, na verdade, a determinação do tempo, ela vai ser dada através da percepção que a gente tem. E aí o que acontece? Por que Jean-Pierre diz que a gente pode modificar o futuro? Vai começar a fazer mais sentido quando a gente entender o seguinte: entre uma pergunta e uma resposta, a gente tem um tempo, né? E esse tempo,
ele vai ser usado por cada partícula de uma maneira diferente. Então, eu teria um tempo determinado e o meu duplo energético teria de uma maneira muito mais acelerada ou muito mais lenta. Então, no momento em que eu me desdobro, eu consigo acessar tempo e espaço diferente do meu, que é o presente agora. E essa aceleração do tempo é o que vai me permitir fazer a conexão ou ter a informação da resposta, por exemplo, que eu preciso. A isso o Jean-Pierre chamou de aberturas temporais. Aberturas temporais são conexões, são comunicações em tempo imperceptível para nós, ok? Onde o nosso duplo quântico consegue nos trazer uma informação sem que a gente tenha tempo de reacionar. Por quê? No momento em que eu faço uma pergunta, o meu duplo do futuro, ele tem todo o tempo do mundo em um só instante para poder fazer todo o vasculhamento e todas as perguntas e trazer a resposta em um tempo que eu não tenho nem tempo de raciocinar. Então, o meu instante, para mim, é muito pouco, enquanto ele tem todo o tempo do mundo para poder fazer a busca pela informação necessária. Então, essas aberturas temporais, elas só são possíveis através do desdobramento. Então, por isso que é necessário fazer o desdobramento de qualquer partícula, de qualquer ser, para que você, então, consiga ter acesso a essas aberturas temporais. E esse segundo, ele pode se desdobrar mais uma vez. Então, se entende o seguinte: o primeiro desdobramento, quando você faz do primeiro observador, tem um primeiro observador, ele se desdobra e vai aparecer essa nova partícula desdobrada, é o futuro. E esse futuro, ele também, como ele ignora o nosso tempo, que para ele não existe, ele faz os questionamentos dele. Então ele se desdobra mais uma vez e ele então tem as informações acessadas no passado. Então eu tenho 3 desdobramentos. Primeiramente, vou começar daqui. Eu me desdobro uma vez, tenho o futuro. Eu posso me desdobrar zilhões de vezes. Uma vez desdobrado, ele só se desdobra mais uma vez. Isso está na teoria, ok? Cientificamente comprovado. Então, uma partícula se desdobra inúmeras vezes, mas o segundo desdobramento só vai ser feito mais uma vez. E nesses desdobramentos é possível que o observador inicial faça uma pergunta ao segundo, o segundo faça a pergunta ao terceiro e que o terceiro te responda, dê a informação ao primeiro, sem nem que esse se dê conta. Existe aí uma conexão que se diz que então, na verdade, não é que não existe presente, passado e futuro, senão que nós vivemos em 3 tempos ao mesmo tempo. Tudo vai depender do olho do observador, não é isso que fala a física? O tempo, lá no início, vamos voltar lá no início, diz a física que o tempo e o espaço, ele precisa de um observador. Se eu não tenho um espaço, eu não tenho um observador. Se eu não tenho um movimento nesse espaço, eu não tenho tempo. Então, esse universo aqui, esse meu universo,
que hoje eu acredito que é só meu, é a única realidade, é a minha percepção de observação. Quando eu me desdobro, igual como as partículas, eu então tenho um novo horizonte e eu tenho um novo tempo. Eu tenho um novo tempo e espaço. Quando eu me desdobro mais uma vez, eu tenho um terceiro tempo e espaço, um terceiro horizonte. Então, o que foi que trouxe de prático na parte da física? A velocidade, ela depende da nossa percepção, ok? Para que todos esses três tivessem a mesma percepção, eles precisariam estar no mesmo horizonte, o que não é real. Se eles não têm o mesmo horizonte, eles estão em tempos e em espaços diferentes. Faz. Bem, para acelerar no tempo, a gente precisaria ultrapassar a velocidade da luz. E ultrapassando a velocidade da luz, a gente chega a velocidades superluminosas. São mais aceleradas que a velocidade da luz. E existe aí o paradoxo dos gêmeos, que é falado até hoje. Vocês encontram várias simulações, que é justamente, eles fizeram esse paradoxo dos gêmeos para poder entender como que funcionaria se a relação de quando eu atinjo um outro espaço, né, uma outra dimensão, em uma determinada velocidade, se o tempo, a relação tempo seria a mesma. Então, o que propõe o paradoxo dos gêmeos é o seguinte: imagina que você tem dois gêmeos idênticos e eles têm, por exemplo, 20 anos. E aí, um deles vai para o espaço, e essa viagem ao espaço dele vai durar 10 anos. Ok? Então, ele vai para o espaço, só que a velocidade que ele vai no espaço é uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Se eu com isso tenho uma aceleração do tempo, enquanto aqui na Terra esse irmão, né, que tinha 20 anos quando esse se foi, tinha 20 anos, se passaram 10 anos, ok? E aí se tivesse um reloginho contando, quando acabarem esses 10 anos, esse irmão que ficou aqui na Terra, ele vai ter 30. Só que se tivesse um reloginho contando aqui, esse que foi para o espaço, ele teria muito menos. Não que tivesse menos de 20, ele haveria passado muito menos anos do que esses 10. Por quê? O nosso tempo, a nossa medida de tempo, a nossa percepção de tempo é uma. E quando eu ultrapasso a velocidade da luz, eu sofro uma aceleração do tempo. Por isso, Jean-Pierre nos afirma que, com essa teoria, que é possível acessarmos em velocidade superluminosa o nosso futuro. Ok? Então, já foram feitos também, por exemplo, você pode procurar sobre os relógios atômicos, né? Com relação aos relógios atômicos, eles fizeram dar uma volta ao mundo em duas naves diferentes, em dois aviões diferentes, um em um sentido, outro em outro, e o resultado desses relógios também deu diferença. Então, quando a gente está no espaço ou em outras dimensões, a relação espaço-tempo é totalmente diferente. Então, por isso que se diz que não existiria presente, passado, futuro, senão que nós vivemos em 3 tempos diferentes, porém simultaneamente. Então, para finalizar, gente, o ato do desdobramento nada mais é que um observador
desdobrado de seu observador inicial, que evolui ao mesmo tempo, só que em um tempo e um espaço diferente. Então, com isso, a gente tem a seguinte conclusão. O primeiro observador se desdobra uma vez, começa a viver em um espaço e evoluir, igual eu sigo evoluindo aqui, em um espaço e um tempo diferente, e esse segundo pode se desdobrar em um terceiro, que também vai viver simultaneamente em um outro espaço e vai evoluir igualmente em um outro tempo, ok? Então são essas três informações para a gente poder fechar o vídeo de hoje. E para finalizar, que é importante também, existe muita gente bastante incrédula, né? Bastante gente que, assim, se não for por comprovação científica, não entra na cabeça, é tudo misticismo, é tudo historinha, né? E essa teoria do Jean-Pierre, ela é magnífica, porque pela primeira vez, foi possível calcular a velocidade da luz, que até então não tinha sido calculada, não tinha tido uma equação para poder calcular a velocidade da luz. Então, por primeira vez, essa teoria trouxe a realidade do cálculo, né, de uma equação para se calcular a velocidade da luz e também para se calcular a estrutura fina. Isso o que é? Calcular a magnitude da força eletromagnética. Então, são duas informações aí super importantes a nível físico, seja para física clássica, seja para física quântica. É um salto, né? Esse homem realmente vai entrar para a história como Newton, como Einstein, com certeza. Só que realmente ele está ligado a uma série de informações que já profetas antigos falavam, e Sócrates falava em muitas coisas que antes, até então, a gente não tinha nenhum tipo de teoria científica para estar embasando. E agora a gente tem. Então é importantíssimo que a gente comece a utilizar. É um princípio vital. Volto a repetir, não existe, né? Se você tem interesse em conhecer mais sobre o duplo quântico, acompanhe o nosso canal, né? Se inscreva para que você possa receber essa informação. E não se atente a tanto mecanismo que estão colocando por aí.